Fala galera, eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, mentora empresarial e cientista contábil. E hoje a Lívia pediu para eu começar falando, porque ela tá emocionada que ela ganhou um presente. Que ela vai mostrar depois. E ela que sempre começa, né? Depois ela mostra para vocês. Porque hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, o professor Rafael Olivieri Neto, certo? Exatamente, Soraya. Para mim, primeiro é um prazer estar aqui com três meninas simpáticas, né? E estou à disposição de vocês para o que vier, porque depois que eu tomei essa... Eu estou em Guarulhos. Eu saí de casa 1h15 da tarde. São Paulo está completamente paralisado. Eu tenho fotos para provar isso aqui. Cheguei aqui agora, de 2 horas de viagem, e a gente reclamando do trânsito. Mas aí quando eu desci, vi que estava chovendo muito, aí eu parei de reclamar do trânsito, né? Então estamos aqui num programa de vocês, né? No podcast, na do TV podcast, e estou aqui num lugar, um estúdio extraordinário, comandado pelo meu amigo Tiago. Tiago com H, né? Tiago com H. E aqui eu vi um símbolo de um disco de vinil que já me deixou emocionado, porque pela idade que a gente tem, o disco de vinil fazia muito sucesso, sabia disso? Mas é com vocês. Não vejo, gente. Quem comanda, comanda sempre. Bom, a gente tá aqui no podcast Pode Lucrar, a verdade além do cifrão, onde a gente fala de finanças de uma maneira assim, natural, a gente dá risada. Afinal de contas, finanças é uma coisa que deveria estar no nosso dia todos os dias. Então não tem por que a gente colocar ela como bicho-papão. Vamos encarar a bicha, trazer ela pra nossa vida e fazer fluir. Professora, aqui a gente faz a nossa audiodescrição, né? Porque tem algumas pessoas que acompanham, mas não veem, para a pessoa saber quem é o ser humano por trás da voz. Então, eu sou a Soraya Mendonça, tenho 1,78 m, pele branca. Não digo jamais que sou gorda, sou uma mulher de curvas. Bom. Uma mulher de curvas. Pele branca, cabelo castanho, enrolado, caracolado na altura do ombro. Uso óculos, à minha frente tem um microfone. A xícara da Wayget linda, maravilhosa. A Lívia. À direita tá o nosso telão com os patrocinadores, Caleb, Wayget Soluções Finanças, Instituto Black Sampa, Rádio Black Sampa, e pode ter o seu logo, a sua logomarca aqui também pra gente falar da tua empresa. Basta você contactar o Wayget ou a TV Black Sampa e ser um patrocinador do nosso podcast. À minha frente a Lívia, na diagonal o professor Rafael, e à esquerda a Vera, ali no fundo o Thiago, para você entender como é que tá a dinâmica aqui hoje. Eu já tô acelerada, porque o professor Rafael, gente, vou contar para vocês, antes das meninas se apresentarem e ele também fazer a própria apresentação. Conhecemos o professor Rafael numa reunião na UNG, onde foi apresentado Carreiras Sem Fronteiras, né? Internacionalização de carreiras. E aí, esse homem é acelerado, e fala, e tem ideia, e tem possibilidade, e eu e a Vera assim... Gente, encontramos alguém mais acelerado que nós. E como não somos bestas nem nada, grudamos. Fomos pra Orlando, ele apresentou um monte de coisa lá, me levou no hotel, que até hoje eu sonho com aquele hotel. Gente, que lindo! Pra gente conhecer, pra levar um evento pra lá, que ainda não rolou, né, professor? Porque depois veio a pandemia, mas ainda não. Ainda não. Mas chegará. Então vocês vão conhecer um pouquinho quem é o professor Rafael Olivieri hoje aqui, é só um pouquinho mesmo, e já deixo convidado aí, super convidadíssimo para vocês acompanharem todos os projetos que ele falará, porque desde 2009 a gente colou, não desgruda, e vale sempre a pena, né, Vera? É verdade. E eu passo para mim, depois eu passo para você, que você ainda continua emocionada, né? Tá bom. Boa noite, pessoal, eu sou a Vera Araújo, educadora financeira, estou aqui emocionada também. Assim, fui um pouco excluída para o professor Rafael, só porque a gente está ali fazendo parte da aula e ele quer conquistar a Lívia, já conquistou o Thiago e vai conquistar vocês também. Bom, eu vou falar um pouquinho da uma audiodescrição. A ideia é que, professor Rafael, nós fazemos parte de um movimento chamado Geração Inclusiva, que a ideia é de levar a inclusão social para pessoas que têm deficiência visual, auditiva, deficiência física e também mental num grau leve. E é para fazer a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, o movimento, nós fazemos a questão de fazer uma autodescrição pelo seguinte, porque tem muitas pessoas que têm a deficiência visual não de nascença, elas foram no decorrer da vida perdendo a visão, e elas já tiveram acesso a formas, às cores e tudo mais. Então, a ideia de fazer a audiodescrição é para que elas entendam quem é o dono da voz, quem está falando, ela começa a ter uma intimidade, né, e conhecer. E aí a gente começou com esse projeto também,
porque nas palestras nós fazemos assim, né? Dessa forma. Falamos um pouquinho a nosso respeito, como nós estamos vestidos, para ele identificar também. Bom, eu tenho 1,51 m, professor Rafael. Adoro, né? Pele branca, uso óculos, um óculos meio esverdeado. Tenho os olhos castanhos, cabelo está amarrado, na cor loira também. Uso aparelho ortodôntico. Tá engasgadinha. Minha camiseta preta aqui com o logo da Weget Soluções e Finanças. Calça preta. Estou com tênis, à minha frente o microfone, a caneca aqui, que nós não fomos tão educadas, não cedemos para o Rafael, que é de posse. Caneca branca, o Weget Soluções e Finanças, meu celular, que normalmente a gente tem uma colinha aqui para dar uma lembrada, para falar, para explanar do nosso conteúdo. E na minha frente, o professor Rafael, nosso convidado especial, que vocês vão adorar conhecê-lo, e as histórias que ele conta, isso conecta, isso faz você falar, nossa, explodiu a cabeça. Na diagonal, a Lívia, minha sócia aqui na Weget Soluções e Finanças, do Projetos também. E a gente faz sempre esse momento de apresentação para quem está iniciando no nosso podcast, né, que tem aí acesso. E as pessoas que já nos conhecem já falam, nossa, já sei quem é que está falando ali. Então, isso é muito legal. Soraya à minha direita, neste momento amarrando os cabelos, que eles estão rebeldes. E também a TV aqui, onde passa o logo dos patrocinadores aqui da TV Black Sampa e no nosso programa. Bom, agora eu abro para a Lívia, emocionada, falar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lívia, sou contadora, consultora financeira, apresentadora aqui no podcast Pode Lucrar. Recentemente ganhamos com o nosso podcast o Troféu Arte em Movimento pela TV Black Sampa também. E vamos descrever um pouquinho hoje. Bom, hoje estou com cabelos presos, né? Ele é preto, né? Pintadinho, porque os brancos estão começando a querer, né, chamar atenção. Vai estar presinho aqui, meio rebelde. Brincos dourados e o colar, que não sai do pescoço para nada. Camiseta preta da Weget. Calça jeans. E a sapatilhazinha preta. O celular à minha frente. O livro que eu acabei de ganhar do professor, né? Mostra aí pra galera, Lívia. Oh, gente, fiquei tão... Vou ler e depois conto para vocês. A xícara da Weget aqui, da minha direita, a Soraya à minha frente, o professor Rafael aqui do meu lado direito e a Vera na minha diagonal. Professor, a gente vai passar a bola pro senhor. Vamos fazer a atividade? Olha, presente. Olha, então eu tenho que olhar para vocês aí, tudo bem? Olha, tem que se descrever pelos que eles me orientaram aí. E eu vou fazer com muito amor no coração e entendendo um pouco o trabalho de vocês, que eu estou dedicando isso de hoje para uma pessoa, meu sobrinho, que tem síndrome de Down, fez 30 anos outro dia e muitos falaram que ele não ia viver até os 10. Então, pessoal que eventualmente tem alguma deficiência, não tem deficiência. Sabe por quê? Primeiro, eu tenho que me apresentar aqui e na sequência eu respondo o porquê. Na minha frente está a professora Vera, contadora excepcional, né? Diz ela que nós nos prestigiamos, mas não é nada disso. Né? Na diagonal, a Soraya, do meu lado esquerdo, a Lívia. Aliás, com relação à Lívia, ela falou que não está casada com papel passado com o seu Jefferson. E nós estamos aqui para abençoar o casamento deles no papel, ou em Las Vegas, que ela prefere, ou no Santuário de Fátima, num seminário que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Rafael, cabelo branco, a pele branca, somente professor, uma camisa de manga curta, xadrez, uma calça bege, sapatilha sim, porque a gente chega numa idade, eu cheguei aos 66 anos, a gente tem que ficar mais confortável. Estou à inteira disposição de vocês, é um prazer estar aqui na TV Black Sampa, Black Sampa aqui em Guarulhos, Guarulhos, hein? Pertinho aqui, não muito longe do Aeroporto Internacional, que é caminho para você trilhar a sua carreira sem fronteiras. Do outro meu lado aqui está o Thiago com H, que é o comandante em chefe aqui do vídeo, do áudio. Então, se a internet tremer, a imagem desfocar, o culpado é ele, não o professor Rafael. É isso! Professor, parabéns. Então vamos lá. Professor Rafael, conta pra gente aí o porquê que é importante finanças para quem não trabalha com finanças. Finanças. Então eu vou começar a contar uma historinha curta para vocês. Curta.
diferentemente de vocês, eu comecei a trabalhar em 1969, em novembro de 1969, com uma carteira verde de trabalho. E a situação na casa do meu pai e da minha mãe, com mais 6 irmãos, né? Quer dizer, comigo é 6. Então, na minha casa era 8 pessoas. Meu pai e minha mãe, o seu Paulo e a dona Isaura, 6 irmãos onde eu era o mais velho. E com muita dificuldade. Porque a gente morava numa rua chamada Rua Bom Sucesso, no Tatuapé, na Zona Leste, na cidade de São Paulo. Mas eu não entendia a palavra bom sucesso. Aliás, eu comecei a entender muito depois. Porque era bom sucesso, mas a gente morava, acredite, num cortiço, com 4 famílias. A família mais abastada era aquela do fundo do seu Alberto, que ela tinha banheiro. Sozinho, só para eles, porque era trancado. E as outras 3 famílias, né? A família do meu pai e minha mãe, uma portuguesa lá com ela, a sogra, o marido e a filha, né? Usavam banheiro, e uma senhora lá usava banheiro. Quer dizer, quando dá uma dor de barriga, só com banheiro, era uma tristeza. E eu não entendia a palavra bom sucesso. Aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, né? Fui lá, fui ser office boy, como todo moleque que faz 14 anos, na época era office boy. Fui lá ser office boy. E eu fui com a minha mãe, graças a Deus, e ela que assinou lá o contrato de trabalho, porque eu era de menor. E no primeiro pagamento que eu tive, que eu me lembro até hoje, foi novos cruzeiros, 51 novos cruzeiros e 78 centavos, que é uma moeda que já desapareceu. A minha mãe olhou para mim e falou: Nenê, porque o meu apelido em casa é Nenê. Você aprenda uma coisa, não faça que nem seu pai. Comece a guardar um dinheirinho, porque o seu pai nunca guardou dinheirinho, e nós estamos aqui me virando de aluguel nesse cortiço. Eu falei: claro, mamãe. E ela me escreveu isso aí, eu tenho anotado, no primeiro olerite que eu recebi da minha vida, o aviso de pagamento que vocês recebem. Ela falou: dos 51 e 78, você traga para casa só 50, e 1,78 você guarda. Então foi a primeira aula de educação financeira que eu tive na minha vida com a minha querida mãe Isaura. Que olha, eu sou tão feliz por causa dessa exposição da minha mãe em guardar desde o começo 1,78, que eu fico até emocionado, e todo mês eu guardava um pouquinho. Acredita? Demorou um pouco de tempo, é claro, porque o dinheiro tem valor no tempo, a gente tem que... Quem não economiza, lá na frente vai ter dificuldade. Por exemplo, eu estou aqui do lado da Lívia, que é uma contadora, formada na faculdade Torricelli, que eu tenho até uns amigos lá, aqui em Guarulhos. Eu já percebi, porque eu sou o cara observador. É que vocês não conseguem ver, mas ela gosta de sapatinhos, não gosta? E ela tem muito sapatinho. Né? Ela tem muito sapatinho. Se a gente fosse na casa dela agora, você vai ver que tem muito sapatinho lá, sandalinha, não é isso? Tem muito. É um pouquinho. Ela tá falando meia envergonhada, que é demais. Né? É demais. Aí ela casou com o Jefferson, não de papel passado. Né? Se o papel passado, né? Se tivesse de papel passado e ela tivesse menos sapatinho, aquele dinheiro que ela gastou com sapatinho estava numa poupança, tá? Programando a viagem deles e a festa de casamento que eles vão dar em Las Vegas em breve para vocês, que todos vocês vão ser convidados aqui do podcast. Né? Então, quem não guarda dinheiro, tá? Lá na frente vai ter problemas, né? Mas eu guardei aquele 1,78, R$2, papapá, e guardei durante 25 anos. E de presente para minha mãe, por ter ensinado isso aí, eu consegui levar minha mãe, pena que ela já foi embora, tá lá em cima, na maior universidade comandada por Deus. Eu levei a minha mãe 2 vezes para os Estados Unidos. Né? Eu falei: mamãe, vamos juntos, que eu vou fazer um seminário nos Estados Unidos. As meninas aqui que estão comigo, a Soraya e a Vera, foram fazer comigo também, mas a minha mãe não entendia muito bem se era seminário. E eu estava lá com um ônibus, eu me lembro, com 60 pessoas dentro do ônibus, e a minha mãe já estava meio nervosa, porque ela falou: pô, mas não chega no local. Aí ela levantou e falou: ô Nenê, que hora que nós vamos chegar no passeio? Eu falei: mas não é passeio, mamãe, é seminário. Né? Aí você vê como era a minha mãe.
né, uma figura maravilhosa, mas me ensinou a primeira lição de educação financeira. Hoje eu tenho o prazer de dar aula na Fundação Getúlio Vargas, né, na área de finanças, matemática financeira, projetos de investimentos, né. Sou apaixonado por educação, né, tenho muitos alunos por aí, e algumas mensagens que nós passamos para alguns alunos, alguns absorveram. Tem que guardar um dinheirinho para no futuro não ter problema. Então, tem gente que hoje tem empresa que era daqui, guardou um dinheirinho, a empresa está no mundo, está em Portugal, está no Japão, está nos Estados Unidos. A Vera e a Soraya que estão aqui, elas são testemunhas, inclusive no sábado passado nós tivemos uma aula extraordinária sobre missão, visão e valores, no MBA Internacional em Competência e Habilidades Humanas, e vocês viram lá muitos ex-alunos no mundo. Mas por que no mundo? Porque eles se prepararam. Guardou um dinheirinho, não é muito não, hein? É um dinheirinho. Para quem fuma, ótimo. O pulmão deve estar arruinado. Mas se você guardasse o dinheiro que você gastou com o cigarro, né? Você tinha um pulmão um pouco melhor, né? Com certeza. E o dinheiro que você guardou vai te proporcionar lá na frente a compra de um carro, a compra de uma casa, de um apartamento, uma viagem, né? Um seminário lá fora, uma experiência internacional que todos nós merecemos. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos com a minha esposa, a Maria de Fátima, que vocês conhecem, e sempre me acompanhando, eu fiquei completamente alucinado quando eu vi os parques da Disney. Aí dentro de um parque da Disney chamado Epcot, que na época chamava Epcot Center, hoje é só Epcot. Tinha lá na entrada, onde tem um símbolo de uma bola, está escrito: se é possível sonhar, é possível realizar. Aí eu falei, todo mundo que está vivo, que eu conheço pelo menos, deveria um dia visitar esses parques da Disney lá em Orlando, né? Ou, se for o caso, na Califórnia, porque é um prêmio por nós estarmos vivos. Agora, para fazer isso aí, ou o cara ganha às vezes na Mega Sena, na lote, no autofácil, ou guarda o dinheirinho. Não precisa ser amanhã, não dá para viajar amanhã porque eu sei, não está fácil. Né? Tem que ter visto, que está difícil o visto americano hoje. A pandemia já está passando, está quase acabando. Mas se programa financeiramente. A única forma de se programar financeiramente é todo mês, quando você recebe o seu pagamento, não receba a totalidade, esconde um pouquinho para você fazer uma poupança que é muito importante. Acho que se você poupar, você chega lá. A Lívia tem muitos sapatinhos. Claro que se ela conhecesse um príncipe que gostava de sapatinho, financeiramente a vida dela estaria resolvida. Mas o Jefferson, que é o marido, não de papel casado, né, de papel passado, ele está chegando lá, porque ele é um técnico excepcional na área de eletrônica. Não é verdade, Lívia? E olha, para quem não sabe, a Lívia recebeu um livro aqui dos melhores trabalhos da FGV do ano de 2018, numa conveniada aqui pertinho de Santo André, a Strong, que eu tenho muito orgulho de ter acompanhado alguns trabalhos. E na hora que você for estudar, na hora que você está na ativa, se você não teve ainda a oportunidade de fazer faculdade, faça. E seja o melhor. Seja o melhor, porque só os melhores vão chegar lá. A verdade é essa, porque o mundo hoje é altamente competitivo. Nossa, isso é incrível, né? Tem muita gente boa. Tem muita gente ruim também, mas esse daí a gente não dá nem atenção. Aí tem muita gente boa. Não. E para você se destacar, você tem que ser além do ótimo. Você tem que ser acima da média normal. Gente ruim tem tudo quanto é lugar. Né? Mas gente boa também tem, viu? E olha, nós estamos aqui num estúdio extraordinário da TV Black Sampa. E estão com 5 pessoas. 4 na mesa e o Thiago está ali. Até o Thiago, acredite, é gente boa. O Thiago Ele me recebeu lá bem, lá embaixo, foi o primeiro a me receber, não é isso? Ou aqui em cima, eu nem sei. Mas olha, guarda o dinheirinho, vai lá, meninas. Lívia, quer fazer alguma pergunta? Você que ainda não está conhecendo hoje. Olha, a Lívia está nesse sistema, porque primeiro ganhou um livro, segundo nós prometemos que vamos casá-la, ou em Fátima, no nosso seminário, agora em abril de 2023, faça suas reservas para o seminário na Universidade de Lisboa. O comandante lá é o professor Carlos Renato Seabra, que já está nos acompanhando aí, vai dar mais informações. Ou
na pior das hipóteses, casar em Las Vegas. Ó, na pior Porque das hipóteses, que o que delícia. fica em. O que acontece em Vegas, né? Fica em Vegas, não é verdade, Lívia? É verdade. O meu marido, filho, ele fala direto que se tem um lugar que ele gostaria muito de conhecer nos Estados Unidos é Las Vegas. Que ele acha assim exuberante, todas aquelas cores, aquelas luzes, aquela coisaiada toda. Mas eu acho que ele vai optar por Las Vegas, viu, professor? Exatamente. Agora é o seguinte, começa a guardar R$1.000. O que é R$1.000 por mês? 500 seu e 500 do maridão. Faz uma programação, daqui a 2 anos eu levo vocês para Las Vegas. Tá bom. Agora, se o Jefferson não guardar R$500, R$500 a esposa, Lívia, e R$500 o Jefferson, procura outro marido. Sempre tem opção, né, professor? A opção tá aí, depende da gente querer, né? Porque se você guardar numa aplicação, posso fazer a conta, não? Pode? Pode fazer a conta. Então, Manda ver. a conta é o seguinte, olha só, eu vou fazer uma conta para deixar a nossa querida Lívia e o Jefferson financeiramente resolvidos. Eles vão ser milionários. Milionários é quem tem R$1 milhão. Milionário é quem tem hoje R$1 milhão. Então, R$1 milhão daqui a 10 anos. 10 anos passa rápido. Oh, 10 anos são 120 meses. Você fazer uma aplicação financeira que te rende 2% ao mês, você tem que guardar por mês R$2.048. Ou seja, 1.024 para o Jefferson e 1.024 para a Lívia. Isso para ter R$1 milhão daqui a 10 anos. Mas se você quiser, claro, o dinheiro tem valor no tempo. Se você diminuir para 5 anos, você vai ter que ter menos. Aumentar o investimento. Não é mais 2.048 por mês, é um pouco mais. Mas se você falar 15 anos, aí eu pergunto para as meninas estão na flor da idade, elas começaram a trabalhar já. Eu demorei 35 anos para me aposentar. Elas ainda têm 20, 30 anos pela frente. Então, em vez de ser em 10 anos, faz em 15, 20. E depois, depois de se aposentar, você vai ter uma renda mensal lá do INSS, faça um plano de previdência, guarde um dinheirinho para você, que aí você vai viajar esse mundo extraordinário, maravilhoso que nós estamos aí. Tá Ai, bom? que delícia. Mas tem que guardar dinheiro. Se não guardar dinheiro, o máximo que você vai conseguir é ir para Long Beach. Long Beach, para quem não sabe, é Praia Grande aqui em São Paulo. Você viu que ele falou, posso fazer o cálculo? Pegou o celular e já fez de cabeça. Enganou o povo, né? Professor, conta pra galera o que são esses seminários internacionais, para eles entenderem. Os seminários aí eu tenho que voltar naquele meu primeiro emprego. Volte. No meu primeiro emprego, que foi, na verdade foi a Ródia e depois office boy, mas eu fiquei 4 meses lá, eu nem conto mais na carteira. O pessoal tá lá, CESP, que era Centrais Elétricas de São Paulo, que hoje faliu, né? Companhia, faliu não, o pessoal do governo vendeu. Vendeu por um preço lá embaixo, claro, para ter esquema aí de você. Hoje chama Companhia Energética de São Paulo. A minha primeira chefe, que eu tenho um prazer muito grande de falar nela também, tive com ela outro dia, tem 94 anos, mora em Ribeirão Preto, a professora doutora Nair de Oliveira, ela me chamou, eu era office boy, e dos 5 office boys, 6 que tinham lá na época, ela falou, o mais comportado é você, porque inclusive o meu apelido era Menino de Ouro. Porque era pequeno, era magrinho, hoje eu tenho curvas avantajadas, mais do que a Soraya, que ela falou aí, né? Mas era aqui, pequenininho, magrinho, e ela falou, você vai tirar cópia, xerox, desse papel que é confidencial, ninguém pode ler. Aí para um garoto de 14 anos, quando fala isso, o cara fica assanhado, né? Vai ver o que era, se era alguma coisa pornográfica, eu não sei. Né? Aí eu olhava e me apaixonei. Eu comecei a ler o material que eu ia tirar xerox. E o que me chamava a atenção era que eram papéis secretos das resoluções das resoluções da diretoria da empresa, autorizando, por exemplo, a Vera para viajar para o exterior para ter conhecimento. A Soraya, a Lívia, o Tiago. Eram autorizações de viagens internacionais para engenheiros, administradores, contadores, economistas, viajar para trazer coisas que tinham lá fora aqui para dentro. E eu comecei a ler aquilo lá. Num segundo momento, um pouco mais audacioso, e eu já tinha uma certa amizade, porque relacionamento é tudo, com o pessoal da gráfica, algumas dessas xerox eu pedia para o cara tirar 2 vias. E eu levava uma via minha para casa.
E mostrava para minha mãe, para meu pai, olha que coisa aqui, o pessoal tá viajando. Aí passou o tempo, essa coisa toda, né? Comecei a namorar com uma menina chamada Fátima, que aí foi a minha primeira namorada e única, casei com ela. E para impressionar a namorada, né? Que a gente, quando quer impressionar a namorada, a gente né, mostra coisas que a gente gosta. Aí eu peguei todas essas cópias, que já tinha umas 200, e falei para Fátima, que minha namorada, hoje esposa, falou, olha que coisa, um dia eu queria fazer um curso no exterior, né? E a gente começou a estudar isso. E isso, estou falando, eu comecei a namorar a Fátima em 75. E a gente começou a guardar um dinheirinho, e a gente conseguiu em 1989, em setembro de 1989, eu já dava aula, né? Porque às vezes o cara fala, mas o meu trabalho eu não consigo guardar dinheiro. Então você tem que conseguir um segundo trabalho. Vai vender limão, vai fazer tour na cidade de Guarulhos no final de semana, a parte do seu trabalho. Porque é muito cômodo o cara falar, eu não tenho dinheiro porque eu ganho pouco e não tenho mais horário. Eu falei, não, então, mas não é possível. O cara normalmente a pessoa trabalha de segunda a sexta. Então de sábado faz alguma coisa. Né? E eu sempre teve pelo menos 2 empregos, né? Então, 14 anos depois, que eu comecei a namorar em 75, em 89, demorou 14 anos pra gente guardar um dinheiro para poder viajar para Miami e Orlando, que naquela época era o destino predileto por muitos brasileiros. Quando eu cheguei em Miami e vi que tinha máquina de Coca-Cola, que apertava o botão, saía a Coca-Cola. Tinha máquina que trocava dinheiro. Eu fiquei louco. Eu falei, eu vou voltar daqui a pouco. E voltei. Em 1989, um guia lá na cidade de Orlando, que está vivo até hoje, outro dia fez 98 anos, chama Jonatas do Vale Moreira, ele foi meu guia lá num dos parques da Disney. E dentro desses parques da Disney, eu vi uma turma de adolescentes passando, falando em português. Isso era na Semana da Pátria, Brasil, 7 de setembro, lá não é feriado. Eu falei, mas o que esse pessoal está fazendo aqui falando em português? Ele falou para mim, não, professor Rafael, são adolescentes de famílias ricas, pais separados, onde cada pai, para impressionar o filho, deve ter dado $1.000, cada um, né? O pai deu 1.000, a mãe deu 1.000, e eles estão aqui gastando dinheiro com plásticos chineses, comprando bonequinho da Disney, chaveirinho, tudo da China. Eu falei, bom, tudo bem. Aí eu pensei comigo, né? Esse cara deve estar mentindo. Mas aí andamos o parque o dia todo, depois de 10 horas andando no parque, eu cruzei novamente com esse pessoal adolescente. Então, uns 9 ou 10. Aí eu chamei ele, falou, vocês falam português? Eu também falo, sou professor lá em Brasil, também. Eu falei, eu posso perguntar o que vocês estão fazendo aqui? Um deles respondeu, olha, meu pai é separado da minha mãe, eles brigaram, os dois têm muito dinheiro, cada um deu $1.000 para mim, e eu venho aqui com meus amigos passar alguns dias se divertindo e gastando dinheiro aqui na Disney. Aí eu perguntei para eles, e vocês não pensam em estudar fora do país? Não, você tá louco, a gente quer se divertir. Aí eu falei, tá bom, obrigado. Ou seja, confirmou aquela informação que o Jonatas tinha dado para mim, que eu desconfiava, verdadeira. E aí eu fiz uma pergunta pro Jonatas. Jonatas, qual a maior universidade que nós temos aqui? Ele na hora respondeu para mim. Chama-se UCF, University of Central Florida. Aí eu perguntei para ele, e amanhã nós vamos fazer o quê? Nós vamos num outro parque aí, Cypress Garden. Eu falei, não, amanhã nós vamos nessa universidade. Aí ele falou, mas você vai fazer o quê nessa universidade? Eu falei, não, eu quero conhecer os professores lá, porque eu sou professor, coordenador de curso aqui no Brasil. Eu quero saber quem é o cara, quem é o Rafael lá. Ele falou, tá bom. E nós fomos. No dia seguinte nós fomos lá, o nome do reitor lá, do diretor, lá nos Estados Unidos, chama-se Dean, que é diretor, né? Eu conheci ele e eu fiz um desafio, vamos em janeiro de 1990 fazer o primeiro seminário com brasileiros? O cara falou para mim, falou, vamos. Eu falei, quantas pessoas o senhor vai trazer? Eu falei, 20. Voltei pro Brasil desesperado, porque era setembro, tinha que fazer o seminário em janeiro e fiquei convidando, que nem eu convido todo mundo, vocês sabem disso, né? A Soraya, a Vera sabe, essa aqui vai para Las Vegas ainda esse ano. Aí eu consegui levar 11.
Mas a minha palavra lá era 20. Aí eu falei, ô Jonathan, você tá namorando de novo, cara. Aliás, fui padrinho de casamento dele lá nos Estados Unidos, no segundo casamento. Eu falei, então você e a namorada 13, vamos numa loja de brasileiros, arrumei mais 7. Isso aí. E fizemos o primeiro seminário. Aí passou alguns anos. O último que nós fizemos para valer, antes da pandemia, foi em 2019 que vocês estiveram comigo. Quantas pessoas tinham nesse seminário? Vixe. Bastante, hein? Não, o que é bastante? Eu não sei. Eu não cheguei a falar nada. 840 pessoas. Esse ano, no final do ano, nós vamos fazer lá também. Vai ter 600 pessoas. Então, de 20, o sonho lá atrás, de 1990, virou 800. Agora, esse ano vai ser 600, que vai ser dia 13, 14 e 15 de dezembro, na Florida Christian University. Dia 17 tem uma reunião dos professores, já planejando o seminário de 2024, 2023, que vai ser sensacional, porque há um represamento de viagem. O pessoal quer viajar, o pessoal quer se abraçar. Para de ficar esse negócio com máscara em casa, trancado, vendo televisão. Vamos para a vida. A vida não terminou. A vida é feita de relacionamentos, de coisas boas. E depois nós temos um seminário em Portugal, que vocês não foram comigo em novembro do ano passado, que foram dentro da pandemia, naquela confusão, nós conseguimos levar 53 pessoas. Então de 20 virou 800, esse ano só 600, porque a gente acreditou na ideia. Aliás, se você não acreditar em você, acreditar nas suas ideias, né? Hoje, quando a Soraya, nós conversamos logo cedo, ela falou, professor, se você não vier hoje, você já deu uma mancada com a gente outro dia, eu peguei Covid e não podia vir aqui e convidar todo mundo, né? Ela falou, você não verá só em novembro e o senhor... Eu falei, não, estou indo aí, eu descancelei, né? Cancelei, né? Não é descancelar, eu cancelei uma reunião que eu tinha lá na FGV da Paulista, vim para cá, uma baibada de chuva, tudo, o trânsito parado, mas estou aqui com vocês. Para primeiro, passar algumas mensagens para vocês. Se você não acredita em você, né? Se você não guardar dinheiro para você, ninguém vai acreditar em você e ninguém vai guardar dinheiro para você. Ou você começa a guardar um pouquinho, ou você está arruinado, meu amigo, minha amiga. Tá certo? E se você tiver a oportunidade de casar ou juntar com alguém, chega e faz a meta. A meta da minha amiga Lívia é guardar R$ 2.048 por mês. 1.024 do maridão, Jefferson, 1.024 dela. E daqui a 10 anos eles vão estar com 1 milhão na mão. Agora, se você não guardar, é a vida. Eles vão estar com rojão. Tá com rojão, com o nome no Serasa, essa coisa toda. E é o seguinte, ele tem que guardar. Gosta de sapatinho? Ótimo. Em vez de comprar 3 por mês, compra 1. O dinheiro dos outros 2 sapatinhos, guarda. Né? O Thiago tá dando risada aqui, porque ele gosta de comprar camiseta, né? E então agora ele já está sabendo das 8 camisetas que ele vai comprar por mês, ele vai comprar só 2. Pronto, tá instruído. Professor Rafael, uma das coisas que as pessoas vão acabar perguntando, ou se perguntar para ele é fácil, né? Porque já desbravou aí o caminho e levar as pessoas para poder fazer o seminário. Eu vou contar um pouco da história da nossa no quesito aí financeiro, até para vocês entenderem que quando se sonha, pode se tornar realidade, né? Desde que você trabalhe também para isso, não desfoque, né? Então, em 2019, nós fomos numa reunião no Sincomércio, sindicato aqui do comércio, que estava tendo ali porque a gente sempre está participando das questões das empresas, e ali estava falando sobre a convenção coletiva. Então, era o patronal, que ia discutir e tudo mais, nós fomos lá para identificar, para depois levar esse conhecimento para o cliente que não estava na operação e não poderia sair. Ali a gente recebeu um panfletinho na mesa, né, Soraya? Falando sobre internacionalização de carreiras e negócio. Só de falar aquilo, eu e a Soraya já... Sério? Onde vai ser? Onde? Nossa, ia ser na UNG, né? Aí, um café da tarde, reunião para poder fazer a apresentação de como seria. Então, o senhor estava captando pessoas que tivessem interesse de internacionalizar. Naquele momento, eu e a Soraya pensamos, o quanto que a gente poderia absorver de conhecimento para nós levarmos para o nosso cliente. Até para eles entenderem que era possível internacionalizar o negócio dele, a empresa dele, fazer negócios com um outro país. Legal, fomos lá, final de tarde, né? Meio descabelada, choveu também. Quando chove, olha, quando chove tem 2 coisas. Ou o negócio tá muito ruim, ou tá para nascer alguma coisa muito boa. Exatamente. Aí fomos,
para um café, tinha um coffee lá e tal, sentamos para poder ser apresentado pelo Anthony, que ia entrar ao vivo, né, numa transmissão ali, e ele entrou ao vivo mesmo, e estava acontecendo o seminário lá também, naquele momento. Então, ele trouxe um pessoal que estava lá para dar um depoimento, depois de ter participado do seminário e tudo. E a gente lá babando, né, pensando, como que a gente vai fazer o quê e tal? Como que a gente vai chegar nesse negócio? Esperamos absorver o conteúdo, que foi onde o Anthony falou sobre frigideira, sobre o peixe, que o senhor sabe muito bem, sobre pescar e tudo mais. E ali nasceu no coração, foi plantado no coração a ideia de ir para É o Orlando. desejo, né, Vera? Um desejo forte, tá? Vamos lá para fazer a negociação, né, senhora? Não tinha nem passaporte. Em maio de 2019. Não tinha. Ia acontecer em Novembro. 28 de novembro de 2019. Pouco tempo. Mas vamos lá, gente. É planejado. Planejamento financeiro, planejamento das questões de se organizar, como estar. Primeiro o passaporte, depois o visto, o financeiro trabalhando paralelo, a questão do trabalho. Nós já trabalhamos 2 vezes. Vamos fazer renda extra em que horário? Madrugada, gente, fim de semana. Vamos escrever artigo na madrugada. Exatamente. Então nós fizemos todo esse movimento. Não demos ouvido às pessoas que diziam, vocês são loucas. É Não porque, vai dar certo. né, nesse sentido, tem o pessoal do nhenhenhê, né? Aí você fala alguma coisa, o pessoal fala, dá para fazer nhenhenhê. Dá para tirar passaporte? Nhenhenhê. Né? Dá para tirar visto? Nhenhenhê. Quer dizer, enquanto o cara fica fazendo nhenhenhê, elas foram atrás. E eu me lembro de uma passagem extraordinária com a Vera, que ela me ligou 10 horas da noite, falando, professor, estamos sem dinheiro para pagar a inscrição para papai. Eu falei, se vira até a meia-noite. Eu não sei como, no dia seguinte, o dia da inscrição, não era do pagamento, porque, né? Exatamente. É isso aí. E aí ele, com toda, claro, organização e instrução também. Você tem que ter outra pessoa para te instruir. E era a primeira vez. Eu não tinha viajado, nunca tinha viajado de avião, né? Não. No interior, eu fui de carro uma única vez na vida. Não, você tinha ido para Long Beach, Praia Grande, de carro, né? No interior de São Eu não Paulo. sou chegada em praia, não. Não. Mas aí eu falei, tá bom, programou, e foi correria, loucura. Marido doido, tipo, o que essa mulher tá fazendo? Que entra e sai, sobe e desce, 5 horas da manhã fazendo, né, vendendo produto e tal. E vendemos produto a paralelo mesmo. Fizemos uma coisa louca. Mas Eu por quê? falava, não te vejo mais, agora você só pensa em trabalhar. E eu falava, Nós temos objetivo. É. Mas olha que interessante. Naquele momento nós queríamos absorver conhecimento para levar para outras empresas, para outros. E acho que isso faz total diferença. É quando você quer beneficiar o outro. Que é o que o senhor faz, né? Porque quando o senhor leva as pessoas que vai captando, vai mostrando, vai falando da competência do Brasil, né? Que Sim. o senhor fala direitinho mais, dos MBAs e tudo, é porque o senhor quer levar mais conhecimento, quer fazer outras pessoas crescer. Então 2019 foi uma loucura. E confesso, nós não contamos para todo mundo. Foi exatamente para algumas pessoas. O meu marido só ficou sabendo 30 dias antes da minha viagem. Tipo, quê? Então, marido. E ele. E olha, no próximo o maridão vai junto, porque ele tá alucinado. Desse jeito. Então, e depois disso, não paramos mais. Realmente não tem fronteira. Não tem Conhecimento fronteira. não tem fronteira. E você que vai colocar dificuldade, pode ter certeza que você vai falar, não tem dinheiro, não consigo. Vai falar um monte de nãos para você. Para com isso, porque é possível sim. Desde que você invista o seu tempo, dedique sim e acredite. E foi implantado no nosso coração. Uma sementinha ali, coisa louca, não paramos mais. E aí agora a gente faz parte do MBA, que o professor ficou aí quase 2 anos, né? Vamos fazer. Eu falei, professor, agora não dá, professor, não dá. Deu. 2022 E estamos olha, fazendo e aí MBA. no final do ano elas se formam. Olha que coisa extraordinária. Agora, desculpe relembrar, você lembrou o seu, mas você lembra no MBA o ano passado do Adamilton? sim. Sim, O Adamilton falou, eu não tenho condições de ir todo final de semana visitar minha sogra, da Zona Leste até... Aí, Mogi, né? Não é Mogi, ela mora lá ali no início da Castelo Branco. Ele sabe dessa história, ele tá ouvindo a gente aí. Eu falei, faz alguma coisa. Ele pegou, foi vender livros, vendeu tanto livro, e falou, já consegui o dinheiro da hospedagem, já consegui o dinheiro. E um pessoal do grupo lá se cotizou e ajudou ele na passagem aérea. E ele foi para Portugal. Ele mandou uma mensagem para mim ontem, pedindo desculpa por não ter participado da aula, que estava com problemas de família lá. E ele falou,
eu nunca mais, o Adamilton, o pessoal chama de Adam, mudou. Ele é um enfermeiro, né, que foi para Portugal, fez um seminário na Universidade de Lisboa, como nós vamos fazer agora em abril do ano que vem, e falou, eu achava que eu não ia ser capaz. E ele foi capaz. Se organizou, Você acredita? foi Tem que trabalhar, acreditar. porque é fácil falar, eu já trabalho a semana toda e não tenho mais dinheiro, tá tudo. Vai ter que trabalhar, vai vender. Eu vendi limão, eu vendia limão de segunda a sábado. E quando sobrava limão no sábado, eu tinha que ir no domingo vender o resto do limão, ia na feira vender. Se não estragava e perdia o limão, né? Exato. Então, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Se você não for atrás dos seus sonhos, ninguém vai por você. Se você não guardar dinheiro, ninguém vai guardar para você. Se você não namorar, ninguém vai namorar em seu nome. Tá bom? É isso aí. E o importante, Lívia, só para fechar aqui. O importante é, claro, mesmo que aconteceu tão inesperadamente, nós fizemos o planejamento. Nós pesquisamos passagem. O professor Rafael ajudou a gente bastante com relação a isso. Nós pesquisamos estadia. Um monte de coisa, né? A professora Fátima fez uma lista para mim, ó. Você pode ir nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Eu falei, meu Deus. Aqui eu vou fazer compra, aqui eu vou passear. Então é uma delícia. Um dia de folga, senhora, de seminário, dá pra você fazer isso. Foi uma delícia. Então, incrível, toda essa orientação, porque você tem que pesquisar, também sonhar e falar, eu vou e acabou. Vai verificar preço sim, vai pesquisar, pichinchar, verificar quanto que você pode dividir com uma outra pessoa a despesa, estar no mesmo hotel, sair para almoçar juntos, né? Então, e lá, claro, em Orlando, o professor Rafael acho que conhece tudo, né? Ele deve ter ajudado a fundar a cidade. Porque tinha cada cantinho que ele falava, você conhece tal lugar? Vamos lá. E tá em tal lugar? E é bem recebido. Então faz a diferença o network mesmo. Na realidade, eu fui para Orlando a primeira vez junto com um cara chamado Walt Disney, né? E ele fez um baita de um empreendimento. Lá me convidou para ser sócio, mas na época eu não tinha dinheiro. Então, tem um amigo meu que fala que eu conheço Orlando mais do que o próprio Walt Disney, né? Mas na realidade é brincadeira. E aproveitando, se você quiser mais informações, nós estamos fechando o seminário de dezembro, agora na Flórida. Já tem pessoas, eu sei, só se você tiver visto americano e passagem aérea, que está muito cara, que está um preço absurdo. Se você quiser ir com a gente, é só entrar em contato que a gente tem todas as informações. Mas se planeje para o seminário que nós vamos fazer lá naquele feriadão de 21 de abril do ano que vem, de 17 a 24 de abril de 2023, na Universidade de Lisboa. Já que eu estou aqui em agradecimento à Lívia, à Rádio Black Sampa, a Caleb, etc. No próximo dia 22, olha, anota aí, depois vai estar para vocês aí direitinho nas legendas. Dia 22 de outubro, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma palestra com o professor Sérgio Damião Lopes, que foi com a gente para Portugal o ano passado e escreveu um livro, Se Vira, Você Não É Quadrado. Se você é quadrado, não precisa assistir a palestra inicial dele de 1 hora. Agora, se você quer se virar na vida, vale a pena assistir a palestra. Você não vai pagar nada por isso. E lá, o professor Carlos Renato Sebra de Almeida, que vai abrir a aula, que depois tem aula do MBA, mas 1 hora antes vai ter uma palestra, ele vai dar todas as dicas para você ir realizar um sonho. Realizar um sonho, porque nos nossos seminários não é só a formação acadêmica, é o relacionamento, é a possibilidade de conhecer uma outra cultura, de fazer compras, se divertir, dar risada, né? Para quem faz esse seminário, dá tanta risada em determinados momentos, não na sala de aula, né? Até na sala de aula dá, mas fora da sala, porque a gente vê as coisas absurdas que a pessoa passa, porque ela está conhecendo outra cultura, né? Outra cultura, num seminário de Angola, um professor lá, né, da Fundação Getúlio Vargas, falou, olha, eu vou para minha escrivaninha. Todos os angolanos começaram a dar risada. Pô, o cara vai na escrivaninha? Escrivaninha para nós é escrivaninha, para Angola, para língua portuguesa fora do país, é privada de banheiro. Quer dizer, então até essas vergonhas você não passa mais. Um outro exemplo, o professor João Jesus Benedito foi lá numa loja, fez uma compra de uma mangueira de $9,99. Uma mangueira de 100 metros. Ele trouxe aquilo como se fosse a melhor aquisição que ele fez na vida dele. E ele mora em Osasco, num lugar chamado Rochdale.
E ele, né, quando tem água à vontade, ele vai lá com a mangueira dele lavar a calçada a calçada da casa dele lá em Osasco, Rochdale, e o pessoal, os vizinhos passam, ô professor, que mangueira bonita. Aí ele fala, olha, essa mangueira aqui é internacional, tem referência, eu comprei nos Estados Unidos. Então faz fila para ver a mangueira do professor e domingo de manhã em Osasco. Você fazer uma colocação. Vai ter seminário nos Estados Unidos ano que vem? É claro, todo ano a gente faz isso aí pelo menos 3, 4 vezes. O nosso negócio é o seguinte, depois de você conquistar a sua independência financeira, você pode viajar a cada 2 meses. Não é tão grande, viaja uma vez. É apertado aqui que eu tenho 8 filhos, tem que levar sogra, cachorro. Vai a cada 2, 3 anos. É o que a classe média americana faz, eles viajam pelo menos a cada 2 anos. Isso aí é lei. Então nós vamos ter esse seminário, pode anotar as datas aí. Agora, 13, 14 e 15 de dezembro de 2022. Quer mais detalhes? Vai lá no www.competência.com.br. O seminário de Lisboa em abril do ano que vem. O seminário em junho na Argentina, com o professor Gustavo Segre. Aliás, ele faz o programa dele, Pânico, a partir de quinta-feira, toda semana. E dia 28 de novembro de 2023. A Black Friday de novo. Black Friday de novo. E seminário internacional na Florida Christian University. A nossa meta pro ano que vem é 1.200 pessoas. Eu tô com a cabeça aqui, eu não consigo nem pensar em alguma coisa pra perguntar, porque eu tô aqui, eu vou trocar minha viagem de outubro, não vou, eu vou pra Flórida. Olha, e eu te prometo o seguinte, se você for comigo e elas vão juntos, nós te casamos em Las Vegas, que é o sonho do maridão. E a gente vai te convidar. Nós vamos ser padrinho. Já é um sonho, já colocou no coração aí essa semente? Nossa, gente, eu tô aqui, falei, esse é o modelo Vamos para as cabeças, né? É incrível, né? Assim, as pessoas acreditam, depois que nós fomos, daí o mundo ficou sabendo, porque quando nós chegamos lá, eu gravei um vídeo do cara segurando a plaquinha com o nosso nome. Você fez ele sem falar uma palavra em inglês, né? Só my name is Soraya. Aí desci, ele com a placa, né? Daí eu falei, você tem a placa, segura de novo que eu vou tentar filmar. E ele, segura. E ele, levanta pra filmar. Aí fomos, quando entramos no carro, o carro do FBI, eu falei, gente, o carro do FBI buscar a gente. Que lembrou de contar pro público. A gente não tá sendo deportada, não. Então, assim, é cada coisa. Quando a gente chegou na Disney, né, Vera, o primeiro dia, eu falei pra Vera, eu tô anestesiada aqui, parece que eu tô assistindo um filme do que eu tô vivendo. Não parece que eu tô vivendo. Quem quer o guia? Nós dois correndo. Não, depois, no outro dia foi com o senhor, no Epcot. Né? Primeiro a gente foi sozinha, as duas doidas correndo. Nossa. Eu falei, gente, falei, Vera, eu tô assim... Que parecia que eu tava... Minha alma tava de fora assistindo o que eu tava fazendo. Exatamente. E se você falar, mas eu não falo inglês, não vou, não. Quem fala isso é nhenhenhe. É fácil, né? A gente dá um curso de inglês instantâneo para a pessoa, para não passar vergonha nos restaurantes. Então você chega no McDonald's, number 1, number 2, number 3. Agora não quer falar, aponta um dedo, 2 dedos, e o cara já sabe. Então não precisa ter o inglês 100%. Aliás, viu, Lívia? As palestras lá nos nossos seminários, claro, na Universidade de Lisboa já é em português, não precisa traduzir, né? Agora na Flórida tem tradução simultânea. Tem a tradução simultânea, hoje você pega o celular, põe aqui, eu quero o vídeo, né? E não tem problema. O inglês não é mais barreira, tá? Barreira, sim, é você não guardar um dinheiro para depois não poder fazer os sonhos e falar aquilo que a Soraya falou. A alma dela estava vendo ela na Disney. E do lado da alma dela tinha a alma do Walt Disney. Gente, olha, estamos caminhando pro fim, porque ele precisa ir embora. Mas é tão gostoso, tão gostoso. Professor, se o senhor puder explanar um pouquinho aí o Carreira Sem Fronteiras, o Incubador, com o MBA. Conte para todo mundo sobre esses projetos. Né? Olha, em janeiro de 2021, no auge da pandemia, eu falei, o que nós vamos fazer esse ano? Aí eu falei, não, vamos inventar alguma coisa. A gente dar aula presencial não podia, então nós criamos com muita modéstia, junto com uma turma de professores, o MBA em Competência e Habilidades Humanas. E comecei a ligar para as pessoas, falei, vamos fazer sábado, uma vez por mês de sábado,
um MBA com professores nota 10, elas são testemunhas disso. E eu fiz a primeira turma e um MBA internacional, chama MBA Internacional em Competência e Habilidades Humanas. Módulo internacional, o ano passado foi na Universidade de Lisboa. Vai lá no site www.competency.com.br, está tudo descrito lá. Então, nós criamos esse MBA e fizemos a primeira turma. Dos 118 matriculados que tinha, 53 foram comigo para Portugal. Tenho um diploma internacional. De lá, eu pedi autorização para a Universidade de Lisboa para transmitir via Zoom para o Brasil. Quem não pôde ir lá ficou vendo os 3 dias de seminário na universidade. Só perdeu o quê? As visitas técnicas na fábrica de vinho, né, na vinícola, no bacalhau, na fábrica de queijo, nos almoços, jantares de confraternização. Foi a coisa que eles perderam, mas o conhecimento eles adquiriram. Claro que a gente já marca esse seminário, é uma semana, 10 dias, para também visitar o país, visitar uma possível fronteira para o seu trabalho. Nasceu assim, fiz a primeira turma, agora nós estamos na segunda turma, elas são nossas alunas no segundo. Vamos fazer um módulo no final desse ano na Flórida Christian University, 13, 14 e 15, 16 reunião, 17 a formatura, onde todos estão convidados. No ano que vem, nós já temos programado o seminário da Universidade de Lisboa, de 17 a 24 de abril de 2023, e em junho na Argentina, os nossos irmãos aqui, ajudar a economia deles que está meia falida, e no final do ano que vem, 28 de novembro, novamente na Flórida. Né? É o programa Carreira Sem Fronteira. E olha, hoje, da sua casa, na tela do seu computador, do seu celular, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu tenho vários alunos que estão no Brasil vivendo bem, trabalhando para empresas americanas. Eu tenho alunos do Japão trabalhando, foi falado inclusive na aula de sábado. Foi. Os caras estão no Japão, estão nos Estados Unidos trabalhando para empresa brasileira. Quer dizer, o mundo é esse aí. Não tem mais fronteira. A pandemia acelerou o Carreira Sem Fronteira. E nós estamos no Carreira Sem Fronteira desde setembro de 1989, desde o primeiro seminário em 1990. E ninguém falava nem pandemia, nem internacionalização de carreira. Então, você tem que sonhar. E sonhar, às vezes, é ver um filme de ficção científica e falar, no futuro, vai ter um aparelhinho que foi protagonizado numa série de televisão chamada Lost in Space, Jornada das Estrelas, que os caras inventaram o celular. Então, você tem que pensar no futuro. Ao futuro, tem que ter um pouquinho de dinheiro. Guarde um dinheiro, que é o nosso item aqui, né? Finanças. Mas eu me predisponho a voltar aqui, agora eu já sei o caminho. Vou voltar um dia sem chuva. Vai ficar falando o dia todo, aí, o tempo todo, sobre o Carreira Sem Fronteira. Visite o nosso site, www.competency.com.br. E como gratidão por estar aqui, assista a nossa aula dia 22 de 10 de 2022. Às 9 horas da manhã, o professor Sérgio Damião Lopes, que vai falar sobre o livro dele, Se Vira, Você Não Nasceu Quadrado. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, obrigada. Agora a Lívia entendeu que a Lívia não conhecia o professor Rafael. E ela falava, mas o que vocês estão com falta desse professor Rafael? Eu falei, Lívia, não dá pra eu te explicar, você tem que conhecer. Tem que conhecer. Tiagão também viu, né, Tiago? Como é que é? Acabou de gravar, Tiago? Não, ainda tem os chaus. Então, assim, obrigada, professor, pela disponibilidade. Agradeço a professora Fátima, toda a equipe do Carreira Sem Fronteiras, da Competência, que sempre é muito disponível para nos atender nas nossas necessidades. E você, gente, invista em você. Invista em conhecimento, invista em sonhos, em realizar seus sonhos. Guarda o dinheirinho, né? Porque as pessoas acham que tem que começar guardando um dinheirão. Começa. Faz virar hábito que vai fazer acontecer. Meninas, eu agradeço, beijos. gente. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau, Até tchau. terça. Até terça.